Agora, sabe uma coisa que eu acho também muito triste? Quando tem muita gente, a gente falou disso já várias vezes aqui, que muitas vezes as pessoas quase morrem. Sim. E aí a mídia sai falando que já morreu, né? Ai, é de uma irresponsabilidade crueldade, isso. né? E não só isso, como também notícias, os famosos fake news, né? De famosos dados como mortos e que, na verdade, às vezes nem estavam doentes. Agora, outros É pura maldade. que quase morrem de verdade, né? Também. E outros Que ficou assim a 1 segundo de fazer a passagem, né? por pouco tempo. Às vezes por questões aí, um acidente que sofre, ou então, enfim, então, poxa, passam por acidente, uma doença, vários casos que podem realmente bater ali na trave e voltar, graças a Deus, né? Mas, gente, que agonia que deve dar, né? Vamos ver, vocês fizeram um compilado, né? Fizemos De um alguns compilado casos? de alguns casos aí, pessoas que escaparam da morte por muito pouco. Ai, vamos ver, olha lá. Você acredita em milagres? Anjo da guarda, sexto sentido? Pois é, esses famosos Nossa, com esse avião. certeza sim. E sabe por quê? Porque escaparam da morte por muito, muito, muito pouco. Tanto que até parece obra divina. Se foi sorte, destino, interferência dos céus ou até competência dos médicos, ninguém tem certeza. O fato é que essas histórias de sobrevivência são de arrepiar. A ex-apresentadora Doris Guise, que ficou famosa à frente do Fantástico e chegou a ter um programa de humor com seu nome, caiu do 8º andar de seu apartamento em 2001. Doris teve várias fraturas, um corte profundo na perna direita e foi por pouco que ficou viva para contar sua história. Qual é a pergunta que você mais odeia ter que responder? A pergunta que mais odeia responder. O que você sentiu quando você estava caindo do 8º andar? Todo mundo me pergunta isso. Na época, segundo a assessoria de imprensa de Doris, ela caiu do apartamento enquanto tentava pegar o gato dos filhos gêmeos, que tinham 10 anos. O gatinho teria fugido pelo parapeito da janela. Conhecido por esbanjar alegria, o cantor Netinho ganhou os holofotes em 2013 por um motivo diferente, após dar entrada em um hospital de Salvador com fortes dores na coxa esquerda. A partir daí, começou a apreensão dos familiares, amigos, fãs e do próprio artista. Por conta da gravidade do quadro, foi transferido para São Paulo e ficou internado por mais de 5 meses, a maior parte no Centro de Terapia Intensiva, e viu a morte de muito perto. O cantor admitiu que o problema de saúde pode ter sido causado pelo uso de esteroides que eram vendidos pelo seu próprio médico. Durante o período internado, Netinho sofreu 3 AVCs, teve hemorragia cerebral, hidrocefalia, perdeu a fala e teve trombose na perna e no braço. E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Um dos nomes mais importantes da história do rock nacional nas décadas de 80 e 90, o músico Herbert Viana, do grupo Paralamas do Sucesso, sofreu um acidente com um ultraleve em Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro. Herbert perdeu o controle da aeronave ao tentar sem sucesso uma manobra conhecida como looping. Lucy, mulher do cantor que estava junto, não resistiu à queda e morreu na hora. Herbert ficou paraplégico. Não vejo além disso tudo, o amor e as coisas livres, coloridas, nada poluídas. O músico Pedro Leonardo, filho do cantor Leonardo, por pouco também não perdeu a vida em um grave acidente de carro. O cantor sofreu um acidente em uma rodovia do interior de Minas Gerais após um show. Ele teve traumatismo craniano, várias fraturas e 2 paradas cardiorrespiratórias. O ano era 2012 e após ter feito um show, Pedro bateu com seu carro na estrada MG 452, na altura da cidade de Araporã, que fica na divisa de Goiás com Minas Gerais. Resgatado em estado gravíssimo, Pedro ficou 81 dias internado, 30 em coma. Pedro Leonardo saiu numa cadeira de rodas 40 quilos mais magro e com a esperança estampada no peito. Nunca desistir é o recado na camiseta. Muito obrigado, gente. Obrigado pelas orações. Obrigado a todos do fundo do coração. Valeu! Em setembro de 98, o ator Danton Mello gravava o programa Globo Ecologia, no Monte Roraima, quando o helicóptero em que voava com a equipe de gravação caiu e demorou para ser localizado pelas equipes de resgate.
O ator sofreu uma hemorragia grave no abdômen e um dos profissionais da equipe morreu. Ficamos lá quase 30 horas esperando o resgate. A gente caiu na segunda de manhã, saí de lá na terça de tarde. É provável que pouca gente saiba dessa história, mas Renato Aragão, o Didi, já escapou da morte em um acidente aéreo. Era fevereiro de 1958. Na época, o humorista estudava Direito e viajava para Fortaleza quando o avião que viajava caiu próximo a Campina Grande, na Paraíba. 13 pessoas morreram no desastre. Um susto para os fãs da dupla Bruno e Marrone. Em maio de 2011, o helicóptero que levava Marrone de Curitiba para São Paulo caiu em São José do Rio Preto. 2 pessoas que ocupavam a mesma aeronave do sertanejo ficaram gravemente feridas. Marrone admitiu que no dia do acidente estava sentado do lado direito do helicóptero, lugar destinado ao piloto, mas mesmo assim não estaria guiando a aeronave. De acordo com os bombeiros, o helicóptero teve um problema mecânico. Na ocasião, a assessoria de imprensa do cantor sertanejo contou que Marrone sofreu apenas algumas escoriações. Angélica e Luciano Huck sofreram um acidente aéreo em maio de 2015. O caso deu o que falar e ganhou enorme repercussão. O piloto avisou a torre de comando que estava com problemas e anunciou o pouso forçado, feito em uma área de pasto e solo irregular. A aeronave, que voltava do Pantanal com o casal de apresentadores, os filhos Benício, Joaquim e Eva e as babás das crianças, teve que fazer um pouso de emergência forçado depois que um dos motores deu problema e parou de funcionar. A aterrissagem, que causou verdadeiro pânico para quem estava a bordo, aconteceu em uma região rural, quando seguia do município de Miranda, no interior do Mato Grosso do Sul, até a capital Campo Grande. Graças à habilidade do piloto, Huck, Angélica e os demais ocupantes não sofreram com problemas graves, apesar de terem sido levados com urgência para o hospital. Mais um caso de grande clamor popular envolveu a atriz Camila Pitanga, que estava com o ator Domingos Montanher quando ele morreu afogado por conta da correnteza do Rio São Francisco, na época das gravações da novela Velho Chico. Peguei de novo no braço dele e vim puxando ele não sair do lugar. E aí ele falava, eu não tô conseguindo, cara, eu não tô conseguindo. A atriz confidenciou que quase foi levada pelas águas também, porque estava no mesmo momento nadando com um amigo que não venceu a correnteza. Na ocasião, Camila contou que ficou desesperada, porque não tinha noção do que estava acontecendo, mas subiu em uma pedra no meio do rio para tentar ajudar o colega. Montanher morreu afogado, mas salvou Camila. Essa história é daquelas difíceis de acreditar e envolve o cantor Aguinaldo Raiol, que já foi dado como morto. Isso mesmo! O ano era 1961 e as rádios da época noticiaram com pesar o desaparecimento prematuro do grande cantor, causando desespero nos amigos, fãs e familiares. Aguinaldo ia embarcar na ponte aérea Rio-São Paulo, no voo da VASP, quando foi tomado por um medo inexplicável de entrar no avião e, acredite, resolveu seguir sua intuição e não embarcar. Deve ter sido uma premonição, pois o avião caiu em Ubatuba e matou todos os passageiros. Chegando ao Rio de carro, sem saber de nada, Aguinaldo foi direto para seu apartamento e levou um susto com aquela multidão. As pessoas arregalavam os olhos como se tivesse chegado um fantasma. Afinal, acreditavam que o cantor tinha morrido. Nossa, mas vocês conseguiram resumir os casos mais dramáticos mesmo, né? Emblemáticos, que tá na memória de cada um mesmo, a gente não esquece. Se a gente não esquece, imagina eles. Uhum. Meu Deus, né? E muitos desses, né, que a gente vivenciou e acompanhou aí ao longo dos tempos, cobrindo em coberturas, quantas né? portas e plantões diante. Nossa Vários. Senhora. Ainda bem que eles estão ótimos, né? Graças a Deus.